Bom dia, Josiane. Bom dia, Ana Maria. O meu tá travado, gente. É só o meu? O de mais alguém tá travado? O meu também tá. O que? A imagem? É o que? A imagem? Eu acho que pronto, né? Josiane ainda não entrou. Eu saí aqui do WhatsApp pra não ficar pesado. Tem mídia também. Oi, Magna, tô te conhecendo hoje. Bom dia. Bom dia.
Deixa eu abrir a apresentação logo. O slide já está projetado aí? Pra mim tá aparecendo não. Nem pra mim. Deixa eu tirar a câmera. Cabeça. Foi? Apareceu. Ok. Vocês leram o texto? Hoje a gente vai falar sobre a avaliação da rede de apoio. Sumiu. O slide? Eu acho que vai ficar sumindo por causa da internet. Vai ficar aqui minha imagem lá. Mas eu tô gravando aqui, tá? Eu acho que a internet tá bem. Mas aqui tá dizendo que tá apresentando. Então, qualquer coisa se sumir por, assim, mais muitos segundos, vocês me avisam, tá bom? Deixa eu até deixar a mensagem aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre a rede de apoio. Na verdade, a gente já falou um pouquinho, citou, na verdade, lá na primeira semana, né, que a rede de apoio familiar, ela é imprescindível para qualquer tipo de indivíduo, né, para qualquer pessoa. Só que aí, eu vou passar aqui para ver se vocês estão recebendo. Passou aí? Agora passou. Ok. É imprescindível para qualquer indivíduo, né? Só que aí, hoje a gente vai falar muito mais sobre o apoio familiar em si, porque a rede de apoio, né, a rede de apoio como um todo, ela é necessária, ela é importante. Então, essa avaliação da rede de apoio, especialmente do apoio familiar, ela se constitui como um grande desafio para os profissionais da área da família, tendo em vista que a importância dessa variável para a compreensão da dinâmica familiar. Então, é a partir dessa visão que o indivíduo tem do seu apoio, ou até mesmo é a partir dessa disponibilidade de apoio, que a gente compreende essa dinâmica familiar, como que essa família funciona, como que essa família não funciona, por que funciona, quando, né? Que é aí que a gente tem uma noção melhor da real funcionalidade da família, ou seja, a forma como a gente sabe quem é o apoio, quem não é daquela família, diz muita coisa sobre ela.
e diz muita coisa sobre as pessoas dessa família em si. Então, essa rede de apoio, ela vem como se fosse neutralizar esses estressores da família. É uma forma mesmo de resiliência psicológica. Também falamos um pouquinho sobre essa resiliência psicológica na primeira aula, que é uma forma mesmo que a gente deve fortalecer essa resiliência na família. Toda família tem seu tipo particular de resiliência, né? Toda família tem sua própria forma de ressaltar suas potencialidades, de ressaltar suas questões positivas. Então, a gente tem que destacar essas questões positivas, essas potencialidades da família, para que se sobreponha a esses estressores. Iremos ter uma aula também sobre esses estressores da família. Só que aí a gente vai entender melhor quais são os estressores, o que significa isso. Os estressores, basicamente, vocês lembram do adolescente, né? Da fase do desenvolvimento lá do adolescente? Sempre tem uma aula conectando aí com a outra, né? Esse adolescente, por exemplo, essa fase adolescente, esse momento de desenvolvimento humano, pode ser considerado um estressor da família, porque vai ser esse indivíduo, né, teoricamente, que vai mexer com aquela estrutura da família, vai mexer com o funcionamento da família em si, né? Só um exemplo. E a rede de apoio mesmo é uma forma de fortalecer e trazer essa resiliência psicológica para a família. É claro que essa resiliência não é somente com a rede de apoio. A rede de apoio é uma das formas da gente destacar, potencializar essas questões. Então, a rede de apoio social ela é definida como um conjunto de sistemas de pessoas significativas que compõem o elo, né, esse vínculo de relacionamento recebido e percebido pelo indivíduo. É recebido e percebido. Não adianta só receber, o indivíduo tem que saber que ele recebe aquele apoio. Ele tem que saber que aquela rede é importante, ele tem que saber sobre essa questão, sobre essa resiliência dele. Então, a gente fala sobre resiliência em família, mas lembre-se que não é exclusivo de famílias. A gente tem que pensar na resiliência, nesse indivíduo como sistema, como parte de um sistema. Todo indivíduo é um sistema, né? Todo casal é um sistema, toda família é um sistema, e assim sucessivamente, vai abrindo esse sistema aí. Então, o desenvolvimento dessas relações, elas têm um caráter de apoio que gera interação entre esses outros grupos. Então, pode ser vários grupos, né, de apoio, e pode gerar interação com outros grupos. Eu deixei até uma fotinha aí para vocês entenderem melhor sobre esses grupos e sobre essa rede de apoio. O foco dessa rede de apoio está sendo essa casinha, né, está sendo uma família, podemos dizer. E que cada grupo desse, né, particular, ele gera interação entre eles e que ele forma uma rede, né? Tipo, esse círculozinho no final aí pode até dizer assim que poderia ser um círculo aí da sistêmica e tudo mais. Por quê? Vocês lembram da interação lá? Que todos os sistemas, todo mundo se interage, né? Se comunica de alguma forma. Então, vamos supor, tá aí, deixa eu ver se estou enxergando direito. Hospitais Geral, CAPS, ESF, vocês devem saber o que é isso, né? A estratégia da família, não sei o quê, os postinhos, os hospitais, o CAPS. Isso é uma rede de apoio social. Essas redes de apoio em si, elas podem, na verdade, devem se comunicar pelo bem da família. Elas não é cada uma fazer sua parte. Vocês já devem ter visto, não sei quais estágios vocês fizeram, para entender melhor isso, que sempre quando há necessidade, essas redes de apoio devem se comunicar, né? Então, por exemplo, vamos pensar no hospital. O hospital em si já é uma rede de apoio para aquela família. Aí o hospital em si, ele comunica o quê? Com o CAPS, né? Caso aquela família seja também assistida por um CAPS, seja assistida pelo próprio CRAS, né? Então, todo esse grupo, ele gera interação entre eles. Então, já o apoio socioafetivo, ele está relacionado à percepção que a pessoa tem de seu mundo social. Então, o socioafetivo é o quê? Ele é mais restrito, tá? E é mais íntimo. Então, e como se orienta ele? É a percepção que a pessoa tem do seu mundo e como ele orienta essa percepção, né? Então, como eu falei anteriormente, não é só sobre receber, é sobre perceber aquilo que é recebido. Não adianta receber e nem saber o que está acontecendo, por que está acontecendo, né?
Então, suas estratégias e competências para estabelecer esses vínculos, para estabelecer os vínculos e os recursos que esse ambiente oferece como proteção e força frente às possíveis situações de risco, tá? E a resiliência. Essas possíveis situações de risco nem sempre são emergentes, podemos dizer. Pode ser também preventiva. Na verdade, a rede de apoio socioafetivo ela é muito preventiva. Vocês entenderam essa parte? A rede de apoio ela se confunde bastante. Porque a rede de apoio com rede de interação, com rede de apoio social, parece muito confusinho, assim, porque é muita questão. Mas, na verdade, ela não tem grande diferença. Eu vou explicar mais pra frente, eu acho que vai ficar mais claro. Ok, deixa eu abrir aqui o slide. Então, essa rede de apoio social, como a gente falou antes sobre rede de apoio no geral e tudo mais. Essa rede de apoio pessoal, ela pode ser definida como a soma de todas as relações de um indivíduo. Então, cada indivíduo, ele tem que ter sua própria rede de apoio, né? E a família em si também, como família, né, como outro sistema, também precisa ter uma rede de apoio que, inclusive, pode ser diferente desse próprio indivíduo que constitui essa mesma família. Então, ou seja, tem uma família e tem indivíduos, né, separadamente, podemos dizer, dentro dessa família. Cada indivíduo desse, ele pode ter uma rede de apoio. E também a família como um todo, né, como parte de um sistema, também tem sua própria rede de apoio. E essa rede de apoio pessoal, ela é a soma de todas essas relações que esse indivíduo tem. Se o indivíduo tem a relação com o hospital, se o indivíduo tem a relação com a faculdade, se o indivíduo tem uma relação com pessoas na comunidade, se o indivíduo tem relação com o médico, entende? Essa rede de apoio é todas essas relações significativas que esses indivíduos têm. Não é uma relação aleatória, por exemplo. Você vai na fila de um banco, conhece uma pessoa, oi, tchau. Aquilo não é uma relação significativa. Aquilo foi uma relação, uma interação passageira. Então, não podemos considerar aquele coleguinha que ele conheceu ali na fila de um banco como parte da rede de apoio do indivíduo, entende? É algo mais significativo, é algo mais pessoal. Então, o conceito de apoio social, ele remete a esses aspectos positivos das relações. Então, é apoio por quê, gente? Porque é negativo, é um apoio negativo? Tem aspectos negativos, é claro que tudo tem aspectos negativos, mas sim, a lógica do apoio é ter mais aspectos positivos dessas relações do que negativo, né? Que senão não seria apoio. E das relações sociais e compartilhar informações. Vocês lembram lá que aqui tá até aqui ainda. Os hospitais, eles podem se comunicar com o CAPS, podem se comunicar com o CRAS, né? Aqui a gente está dando exemplo institucionais, tá? Mas nem sempre podem ser apenas instituições. É claro que a gente tem que ter em mente quais são os nossos apoios, pelo menos assim, no mapa mental mesmo. Quais são os nossos apoios institucionais que nós temos, né? E para compartilhar informações, auxílio em momentos de crise e a presença de eventos sociais, mais uma vez. Fortalecer as potencialidades daquele indivíduo, daquela família. Fortalecer e ter o destaque, a resiliência daquele indivíduo, daquela família. A rede de apoio social está associada à saúde e ao bem-estar dos indivíduos. Então, ele tem, sim, esse efeito protetivo. É claro que quando se rompe esses direitos, quando se rompe essa proteção, vai ser algo mais emergente, né? Inclusive, essas instituições, né, esses apoios institucionais, muitas das vezes ele pode, né, a maioria das suas vezes, eles podem vir por questões mais emergenciais. Tipo, ninguém vai para o hospital porque tá de bem com a vida e de bem com a saúde, né? Infelizmente. Ninguém procura psicólogo para dizer que tá feliz. Nesse sentido, tá? Mas essa rede de apoio social, ela vem como que, olha, eu já tenho esse apoio para quando eu precisar. Então, é um efeito protetivo, tô aqui para estão ali para me proteger para quando eu precisar de alguma coisa, né? Esse é o rede de apoio social. Só que temos também a rede de apoio, né, afetiva, que ela é mais íntima ainda que o social.
que ela pode ser sim, inclusive, pelo fato dela ser tão íntima, ela pode ser até mais protetiva mesmo do que a rede de apoio social. O próximo slide vai explicar melhor, assim, pelo menos visualmente, sobre essa questão de rede de apoio social, afetiva. Ó, temos esses 3 tipos de apoio. O emocional, né, que é essa questão mesmo de segurança, de confiança, de ter alguém íntimo para contar, ou seja, se você confia na sua mãe, você tem um amigo para confiar, você tem uma psicóloga, entende? Para te amparar suas emoções e tudo mais, essa é considerada uma rede de apoio emocional, né? Toda essa questão mais de confiança mesmo, de confiança pessoal, de confiança emocional. Temos a rede de apoio instrumental, que é relativo mesmo a mais técnico, ou seja, você precisa de dinheiro, você precisa de algum instrumento, você precisa de alguma coisa, então, vamos supor, essa rede de apoio pode ser, por exemplo, um banco, né? Pode ser tudo que relativo mesmo a técnico, a mais instrumental. E a informacional é relativo, como o próprio nome diz, a informação, a orientações que aquele indivíduo precisa. O indivíduo precisa o quê? Buscar uma orientação, não sei, numa delegacia, entende? É um tipo de apoio. A informação é um tipo de apoio. A orientação é um tipo de apoio. E aqui nós temos, ó, um funil de apoio. Então, podemos pensar assim, ó. Tem a rede social, podemos pensar até no Instagram, ó. Uma rede social, né? Como outra qualquer. Vamos supor que você tem lá 200 seguidores. Quer dizer que esses 200 seguidores é alguém útil? Lídia dizendo que não entra. É alguém útil? É alguém que você pode contar com essas 200 pessoas? Não, né? Então, bora afunilar melhor isso aí. Então, dessas 200 pessoas, né, rede social. Gente, essa rede social eu tô dando o exemplo do Instagram, que é uma rede social, né, e tudo mais. Só que essa rede social não é só Instagram. Não estou falando de rede social nesse sentido de internet, tá? Rede social no geral. Pode ser sua comunidade, sua cidade, né? Eu digo assim, que no estado você tem, vamos supor, X quantidade lá de habitantes, quer dizer que todos os habitantes do estado podem ser seu apoio? Gente, vocês nem conhecem esse povo todo, né? Então, vai descendo, vai afunilando essas relações aí, essas interações. Então, vamos pegar mais uma vez o exemplo das redes sociais, como o Instagram. Vamos supor que você tem 200 seguidores, quer dizer que essas 200 pessoas, elas são úteis para você? Elas são seu apoio? Não. Então, vamos supor que dessas 200, você conhece e conversa mesmo com 20 pessoas, tá? Então, dessas 20 pessoas, podemos considerar que essas 20 é sua rede de relações, ou seja, você tem um tipo de relação mais significativo com essas pessoas. Você tem um vínculo, né, mais, podemos dizer, profundo do que aqueles 200 pessoas, né? Que é muito geral, 200 pessoas, é sua rede social, mas assim, você não pode contar com aquilo. Tá? Então, a sua rede de relações são essas 20 pessoas que você tem realmente, já teve um tipo de interação, já teve um tipo de relação, tá? E podemos descer mais um pouco, afunilar isso aí. Aí vemos a sua rede de apoio social. Dessas 20 pessoas, podemos dizer que o quê? 10 delas são a sua rede de apoio social. Então, já é algo mais significativo ainda que apenas relações. Não que relações seja algo, né, pouco significativo, mas assim, interagir e se relacionar é uma coisa, mas contar com apoio já é algo mais intenso. A gente não conta com qualquer pessoa para ter apoio, né? Isso vocês devem saber. Então, a rede de apoio social é um pouquinho mais restrita, podemos dizer, do que essas redes de relações, tá? Então, vemos aí agora essa rede de apoio afetiva, que é mais restrita ainda, porque nem sempre esse apoio social que nós recebemos, ele pode ser um apoio afetivo. Vamos dar um exemplo lá do hospital. O hospital é uma rede de apoio, né? A gente vai lá quando tá doente e tudo mais, cuidar da nossa saúde, nosso bem-estar. Só que lá nesse hospital, você vai encontrar estritamente um apoio afetivo? Não vai.
Então, o apoio afetivo, ele requer mais vínculo, ele requer mais intimidade ainda do que o social. Então, dessas 200 pessoas no Instagram e dessas mais 20 pessoas que a gente já afunilou aí, e dessas mais 10 pessoas, já sobrou o quê? Mais 10. Sobrou 10. Então, podemos dizer que essas 10 você tem um vínculo mais confiável, né, de interação, uma que pode ser sim uma rede de apoio afetiva. Vocês estão conseguindo entender essas relações? Então, essas redes de relações é um conjunto de pessoas, né, de uma população que tem conexões entre elas. Na verdade, não entre elas, mas a partir de você. Vamos supor que você é o centro das atenções aí. Já que a gente está falando o quê? Da sua rede de apoio. Então, a sua rede social são teia de relações que te circulam, né? Todas aquelas pessoas ali estão ali por você, podemos dizer, já que a sua rede social é o quê? De 200 pessoas. Todas aquelas pessoas ali são sua teia de relações, circulam você como indivíduo, né? É um grupo de pessoas que estabelece ali. Então, essas pessoas em si, a gente está dando o exemplo da rede social, do Instagram e tudo mais. Aqueles seus seguidores ali, eles não interagem em si em relação a você, né? Porque a gente está dando um exemplo ali por cima. Mas vamos supor, você lembra da casinha lá da fotinha anterior. A família é o centro das atenções, é o centro do apoio. E temos o quê? Os grupos, né, ao redor da família ali fazendo o apoio pela família. E eles podem se interagir entre si. Na verdade, eles devem, né, ter esse tipo, estabelecer esse tipo de contato para participar desse apoio seu, né? Então, essa rede de apoio mesmo é como um suporte, é uma rede é um suporte de interação, né? Podemos dizer. Uma rede de relações. Então, aqui a gente já pode pensar nessas relações primárias, porque, na verdade, o primeiro apoio, primeira rede de apoio, primeira rede de interação, de apoio, de comunicação, as primeiras noções de sociedade mesmo, que o indivíduo tem é na família, né? Então, independente se essa família foi participante ou não da vida dele, essas primeiras interações, essas primeiras relações que o indivíduo tem com o que podemos dizer que é uma família, é que vai fazer toda a diferença no futuro desse indivíduo. Então, essas relações primárias são, hipoteticamente, né, relacionadas ao sentimento de ser aceito e ser cuidado por toda a vida. Então, essas primeiras relações são peças-chave para o indivíduo se sentir aceito ou não, para ele ter o sentimento de pertencimento ou não durante toda a vida. Vou dar um exemplo. Se tem uma criança que ela sente que está constantemente insegura na família dela, seja por quaisquer questão que seja, se aquela família talvez, enfim, tem as suas questões lá, né? E vamos supor que essa família, ela sofre algum tipo de essa criança sofre algum tipo de abuso. Então, ela vai para a escola desconfiada. Ela vai crescer uma pessoa mais desconfiada, ela vai crescer possivelmente uma pessoa insegura, uma pessoa mais retraída. É claro que isso não é tão linear desse jeito, ó. Sofreu abuso, a pessoa vai ser a pessoa vai sofrer, vai ser assim assado. Não é assim. Estou dizendo que as primeiras relações que o indivíduo tem, né? Que o quê? Que essas relações acontecem na família, essas relações primárias. Então, tudo que acontece ali naquela família, naquela casa, vai ser muito significativo para as crianças, né? Principalmente interiorizar algumas coisas. Pode ser que os pais nem lembram daquilo que falou, mas a criança pegou e guardou aquilo ali, vamos supor que ela ouviu que era inútil. Aí ela vai crescendo, colocando aquela sementinha. Aí vamos supor que ela vai para a escola e um belo dia alguém também diz que ela é inútil. Entende? Não é tão linear desse jeito, é uma coisa que pode levar a outra. Então, se aquela criança ela já se desenvolveu ali com a autoestima mais baixa, ela vai pegar aquela inutilidade que ela acredita, né? Vai fazer o autoconceito dela de que ela é inútil. Aí tudo que tem relativo a ser inútil, a representar essa questão de que ela não serve para nada, ela vai interiorizar. Porque aquilo ali já plantou a sementinha dela na família, né? Não querendo culpar a família. Esqueçam isso de culpa. A questão é observar as relações do indivíduo, observar a interação desse indivíduo
principalmente com a família, para o quê? Lembra da árvore, né? Os galhos, para poder se expandir para as outras relações do indivíduo, né? Porque as primeiras relações que uma pessoa tem acontecem onde? Na família. Então, é na família que a gente vai perceber se tem ou não essa base segura oferecida. Então, tem até a teoria do apego. Não sei se vai dar tempo de eu apresentar para vocês a teoria do apego, mas a teoria do apego, ela diz muito sobre o indivíduo, que são as primeiras noções de apego que o indivíduo tem é na família. Então, se, por exemplo, aquele indivíduo, ele entende que ele nunca está seguro na família dele. Se ele entende, por exemplo, que ele não recebe amor suficiente, ou se ele entende que ele não é amado, ele vai expandir esse conceito, ele vai expandir esse sentimento também para as outras relações dele, não somente com a família, né? Então, ele vai começar a ampliar melhor essa questão dessa falta de afetividade que ele encontrou na família. Então, muitas das coisas, muitos dos problemas relacionais de uma pessoa adulta, a gente pode até mesmo explicar investigando essas suas origens familiares, né? De como que foi estabelecida essa sua noção de apego seguro, como foi estabelecida essa sua questão de segurança afetiva, essa segurança emocional, né? Como a sua segurança emocional foi lá no passado, diz muito sobre quem você é hoje e vice-versa. Estamos sempre em relações, lembre-se disso. É claro que nem tudo que acontece na infância, todo mundo vai crescer traumatizado, né? Não é sobre trauma, não é sobre isso. É sobre que isso que você é hoje foi construído em algum lugar, isso vocês podem ter certeza. Então, como que essas relações, essas interações foram construídas, é que a gente vai começar a ampliar para as outras relações. Então, a base segura oferecida de apego a uma figura importante na infância pode ser generalizada, tá vendo? Para promover uma base segura em outras fases do desenvolvimento através das suas relações. Então, estudos têm apontado relações entre apoio familiar, social e a competência social, o enfrentamento de problemas e a percepção de controlabilidade, senso de estabilidade, o autoconceito e o afeto positivo e bem-estar psicológico. Então, a forma como é gerado esse apoio ou não dentro dessas primeiras relações de um indivíduo é que vai se expandir para outro tipo de relação, é que vai começar a construir aí a personalidade da criança, né, do indivíduo, vai construir aí essa noção que a própria criança tem de apoio. Tem criança, na verdade, tem adulto que cresce sem saber o que é um apoio, porque ele internalizou que ele nunca teve apoio, apesar de que, olhando de fora, as pessoas podem olhar, nossa, que drama, eu vejo que ele tem diversos apoios, né? Nossa, a família dele ama ele, não sei o que ama ele é uma pessoa amada, não sei o que. Aí, mas esse indivíduo em si não percebeu esse apoio. Vocês lembram lá do slide anterior que falou? São as relações recebidas e percebidas. Esse indivíduo cresceu sem perceber aquele apoio, então aquele apoio não foi significativo para ele, né? Esse apoio pode ser que aconteceu, como as pessoas viram de fora, mas para ele não foi percebido. Então ele cresceu com aquela noção de falta de apego, de falta de afetividade, enfim. Ele internalizou algumas coisas que talvez, vamos supor, os outros irmãos que viveram na mesma casa, na mesma família, não internalizou do mesmo jeito. Né? Isso que é a belíssima subjetividade, né? Cada indivíduo internaliza o seu apoio, os seus conceitos, e cada indivíduo constrói esse seu senso de estabilidade de forma muito particular, né? Já o conceito de apoio familiar refere-se ao tipo de relação entre os integrantes da família, tais como superproteção, carinho, afetividade, interesse e empatia. Nessa parte, o autor ainda diz que nem sempre, na verdade, o apoio não tem a ver diretamente com a estrutura da família. A gente pode dizer assim, você já deve ter ouvido falar nessa frase infeliz, tipo, aquela família é muito desestruturada. O que é uma família desestruturada? Podemos questionar.
Vocês podem me dizer o que seria uma família desestruturada? Não? Acredito que depende muito do contexto, né? Uhum. Sim. Pode-se dizer que depende sim do contexto, né, para ser desestruturada. Mas para a gente pensar na família desestruturada, a gente no geral pensa assim, nossa, família acabada, a família não funciona nada, né? Não tem estrutura nenhuma. E aí a gente pode colocar o quê? Aí aquele indivíduo não tem apoio, porque tem uma família desestruturada, mas isso não tem a ver, tá? Isso não tem ligação diretamente. Vou dar um exemplo. Se esse indivíduo ele foi criado com a avó, não foi criado com os pais, né? Que inclusive pode ser que esse indivíduo nem conheça os pais biológicos, tudo mais. A gente pode dizer que esse indivíduo não tem apoio familiar só porque ele foi criado pela avó? A avó dele é a família dele, né, não? A gente já viu lá o conceito de família. Família não quer dizer pai, mãe, filho e cachorro, né? Então, a gente não pode associar diretamente a estrutura da família. O que é a estrutura da família? Se ele vive com o pai ou com a mãe, né? Por exemplo, se tem avó, se tem irmão, se tem não sei o quê, a estrutura se refere a esses papéis da família, essas funções da família, né? Essas funções da família. Então, não quer dizer, independente com quem ele mora, com quem ele deixou de morar, se o pai tá vivo ou não, isso não quer dizer significativamente que ele não tem apoio familiar, né? Então, aquilo quer dizer a estrutura da família. Não quer dizer sobre o apoio familiar que ele tem. Pode ser que vamos inverter o caso. Pode ser que ele conheça, assim, esses pais biológicos e que ele tenha uma boa relação com eles, mas ele mora com a avó. Então, ele tem o apoio familiar dele, né? Então, se refere ao tipo de relação entre os integrantes da família, não com quem ele mora, com quem ele deixa de morar, ou com quem ele tem ou não, se mora com o pai, se mora com a mãe, ou se ainda tem pai, ou se ainda tem mãe, né? Então, tem a ver com a superproteção, com carinho, afetividade, interesse e empatia. E lembre-se, essa superproteção aí nem sempre quer dizer uma coisa legal, super boa, maravilhosa, apesar de estar com o nome super aí, né? Superproteção nem sempre é algo interessante. Vocês lembram da simbiose, né? As patogenias parentais. A simbiose pode parecer super positiva aos olhos de quem vê. Nossa, aquela criança é super cuidada. Porém, tem uma relação simbiótica ali, né? Que a relação que não se separa, você não vê as pessoas como indivíduos, você vê as pessoas ali aglomeradas, sem individualidade nenhuma, né? Uma achando que é a outra, tudo por causa dessa superproteção. Então, lembre-se, superproteção não quer dizer um apoio familiar, nem sempre, né? Quer dizer que a pessoa tem um super apoio, apenas quer dizer que aquela relação ali não tem individualidade nenhuma, né? Então, esse modelo de funcionamento, uma vez que ele é internalizado, né, esse modelo ali, se a pessoa tem apoio ou não, se a pessoa tem um senso de estabilidade ou não, se ela acha, se ela percebe aquele apoio ou não, ela vai ser resistente a modificações, ou seja, ela vai meio que formar um modelo ali, um modelo de funcionamento, e vai generalizar para as outras relações dela e vai crescendo assim. Por isso que às vezes, né, a pessoa cria algum tipo sei lá, de problema relacional, aí vai pra terapia, e na terapia que muitas vezes a gente, o quê? Desconstrói essas coisas, a gente conhece esses padrões de funcionamento, esse modelo de funcionamento. Aí depois que a pessoa conhece tudo aquilo que, nossa, então quer dizer que eu associei isso a isso, quer dizer que amor pra mim é isso e é isso, bum! Aí abre a cabeça, a pessoa começa a funcionar melhor. Porque às vezes ela tá tão presa naquele modelo de funcionamento que nem ela percebe. Todo mundo tem um padrão de funcionamento, né? Só que nem sempre esses padrões, eles são funcionais pra gente. Nem sempre esses padrões podem ser o quê? Saudáveis pra gente. Algum desses padrões só sabotam a gente. Por isso que é tão importante a gente conhecer a nós mesmos, o que mantém nossas relações, nossas interações, o que mantém nossos problemas hoje, entender de onde eles vieram, assim, as origens dele. Não para culpar ninguém lá nas origens, não, de que a culpa é do meu pai, que eu não me sinto amado, que a culpa é da minha mãe que me largou. Não referente a isso, mas entender, né? Entender
as hipóteses, entender essas relações, entender essas interações, para, enfim, o indivíduo formar esse conceito de apoio, né? Porque as pessoas só formam esse conceito de apoio quando elas entendem como que foi gerada essas primeiras noções de apoio dela. Então, é aqui na família, né, a partir desse apoio familiar, que a pessoa adquire habilidades cognitivas para lidar com a vida, com suas próprias questões, e que ela aprende a conquistar espaço, ela aprende a interagir, ela aprende a ter afeto ou não, né? Então, aqui é que diz muito sobre esses primeiros conceitos, sobre essa aquisição de habilidades sociais e pessoais no geral. Então, aqui, eu vou dar um exemplo, né? Caso Júlia. É claro que isso aqui é fictício o nome Júlia, tá? De uma menina que eu atendi. Ela tem, acho que ela tinha 4 ou 5 anos. Ela era bem pequenininha, mas era muito esperta. Então, a demanda dela era que a tia dela procurou terapia, né? Porque ela não sabia, ela chamava todo mundo de pai e mãe, meio que não sabia quem era o pai, quem era a mãe dela, e que ela tinha falado em algum momento que queria que a mãe morresse. Então aí a tia ficou muito preocupada, lembre-se bem, observem todos os aspectos aí dessa família, né, dessa demanda em si. E aí ela foi levada para terapia pela tia, que era irmã do pai. Aí ela foi na primeira sessão com ela, nossa, muito simpática, muito interativa e tudo mais, essa criança super esperta. E aí a gente conversou muitas coisas, e aí eu pedi para ela desenhar a família dela. Aí sim, antes disso, a gente conversou bastante assim sobre família, sobre, você conhece quem? Eu conheço o tio não sei o quê, eu conheço o pai não sei o quê. Ela chamava muito de pai, assim. Por exemplo, o ex-namorado da tia dela, ela chamava de pai. Ela chamava, tem um tio lá também que ela chamava de pai, a madrinha dela chamava de mãe. Essa tia dela que levou ela pra terapia chamava de mãe. Então, assim, por exemplo, ela tinha muitas mães e muitos pais, podemos dizer. E por que que isso é um problema? Eu quero saber de vocês. Por que que vocês podem achar isso como um problema? Ou, né? Qual seria o problema nessa visão, nessa questão aí? Essa questão é importante, eu quero saber de vocês. Não sabem? Por que que ela chamar todo mundo de pai e mãe é um problema? Então tá. Sim, quem ia falar aí? Por que que é um problema, gente? Por que que essa criança simplesmente ela não vai ter referência nenhuma? Uma criança de 4 anos que não sabe o que significa pai e mãe para ela, todo mundo que passar na rua, se passar 10 minutos com ela, ela vai chamar de mãe. Entendeu? Ela não tem referência nenhuma parental aí. Ela não sabe nem o que é bom e o que é ruim para ela. Mas por que que uma criança de 4 anos tem que saber o que é bom e o que é ruim? Por que que uma criança de 4 anos... isso é só uma brincadeirinha, isso é só uma coisa de criança. Mas, gente, se ela tem 4 anos de idade, a gente não tá falando de um bebê que pode chamar todo mundo de pai e de mãe, que inclusive também já não é algo indicado, né? Mas ela já tem 4 anos, ela já tem as suas próprias relações de vida, ela já tem suas próprias relações sociais lá. E ela tem 4 anos, uma menina super inteligente, super interativa, né? Super social, não sabe quem são os pais e quem são as mães dela. Então, na verdade, todo mundo são os pais e são as mães.
Então, ela não tem referência nenhuma de segurança, ela não tem referência nenhuma de estabilidade. Então, se acontecer alguma coisa de errado com ela, ela entende o quê? Geralmente as crianças falam, olha, né? As crianças sentem medo, as crianças sentem, sei lá, desamparo, sentem as emoções principais, como todo mundo sente. Aí, quando a criança se sente desamparada em alguma questão, sente medo em alguma questão, ela vai correr para quem? Ela vai correr para os pais. Ou para aquela figura que ela entende como segurança dela. Isso. Professora, Oi? fala um pouco mais devagar. Ah, tá. Fala um pouco mais devagar, por favor. Tá bom, pode deixar. Então, essa criança, ela precisa ter essa noção de segurança. Se ela não sabe quem é o pai, quem é a mãe dela, se ela não sabe quem é essas interações de segurança, ela entende que ela não tem. Se todo mundo é, porque ninguém é. Vocês entendem? Chamar todo mundo de pai, chamar todo mundo de mãe, não tem nenhum tipo de referência principal. Todo mundo precisa de um núcleo, de dizer assim, olha, eu sou amada por tal e tal pessoa. Então, vocês podem perceber o quê? Olhando para essa criança, para essa Júlia, a gente pode olhar de fora, assim, bem grosseiramente falando, que o quê? Que ela tem apoio, né? Nossa, se ela tem vários pais, se ela tem várias mães, ela tem o quê? Várias pessoas para dar apoio para ela, né? Não? Na teoria. Mas isso não funciona na prática, não, gente. Se ela conhecer uma vizinha que ela começa a chamar de mãe, aquela vizinha muda de casa, cadê o apoio dela? Não tem mais apoio, né? Então não adianta a gente ter quantidade como apoio, a gente precisa de qualidade no apoio. Por isso que a rede de apoio é uma rede que deve se interagir entre si e são apoios reais e significativos. Não é só que nem a rede social lá que a gente falou, né? Rede social é o quê? Social, tem a ver com pessoas, tem a ver com interações, tem a ver com, né? Com o geral. São as redes que você tem de relações da sociedade. Mas não quer dizer que aquelas pessoas são seu apoio, né? Porque são muitas pessoas. São muitas pessoas que a gente interage, que a gente conhece. Só que nem todas essas pessoas vão ser seu apoio social. Então, nossos pacientes precisam entender isso também. E precisam, principalmente, saber quem são essas pessoas. Precisa o quê? Receber e perceber esse apoio. No caso da Júlia, a gente precisa delimitar melhor. Como é que a gente delimitaria, então, para ela entender quem é melhor os pais dela? Vamos primeiro entender essas relações e essa estrutura na família. No caso da Júlia, ela morava com a avó. Na verdade, a avó tinha tipo a casa na frente e no fundo era a casa dos pais dela. Então, ela morava com a avó, com o pai, com a mãe, com a tia e com o tio. Só que assim, a avó morava com a tia e com o tio na casa da frente. E ela morava com o pai, com a mãe e com a irmã. Eu acho que a irmã era inclusive menor que ela, era mais novinha que ela. Morava com os pais, né? Só que aí a mãe dela, assim, de uns tempos pra lá, a mãe dela não estava tão presente na vida dela. Quem estava mais presente na vida dessa criança era a tia, que a tia fazia tudo por ela, que inclusive foi a própria tia que levou para terapia. Por isso que a gente precisa observar quem é que está levando a criança à terapia, por que essa pessoa está levando. A gente descobriu depois que a tia estava querendo tomar esse espaço de mãe. A tia, o sonho da tia era ter uma criança, inclusive ter uma criança igual ela, né? A tia queria ela como filha. Então, para não tomar, né, tão assim, obviamente da mãe, já que a mãe estava deixando de lado, estava deixando de ocupar a sua função de mãe, e o pai também não estava ocupando sua função de pai, porque o pai era muito omisso. As coisas aconteciam em casa, ele não se posicionava como pai, ele não se posicionava como nada, ele só ficava ali por estar. E a mãe, como tinha sempre a tia dela, para poder tomar as posições de mãe, né, para, sei lá, levar para escola, para até dar banho, para alimentar a criança, tudo era a tia que fazia, ou seja, quem devia fazer isso?
Era a tia? A tia, qual é o papel da tia? De ver, né? De fazer, de dar amor, de dar não sei o quê, enfim. As principais, os principais cuidados de uma criança, quem tem que ter com ela são os principais responsáveis. Então, assim, a criança ficava completamente confusa. Minha tia é quase minha mãe, então ela é minha mãe também. Minha madrinha também cuida de mim, então ela é minha mãe também. Então ela é minha mãe também. E a minha mãe, como todo mundo diz que ela é minha mãe, então ela é minha mãe também. Então, se minha vizinha chegar e me dar um pouco de comida, às vezes eu for lá brincar na casa da minha vizinha, ela é minha mãe também. Porque é a mãe que cuida, a mãe que alimenta, a mãe, você entendeu? Então, ela tinha essa visão assim muito distorcida do que era mãe. Todo mundo cuidava dela, né? Ela andava na casa de todo mundo. Então, todo mundo, toda figura feminina para ela era mãe. Da mesma forma que toda figura paterna era pai. Todo mundo que protegia ela era pai. Né? Toda figura masculina que se aproximava dela era pai. E, inclusive, isso é muito perigoso. Porque se chegar alguém de má fé, né, querendo abusar dessa criança, consegue facilmente. Né? Por isso que toda criança precisa das suas noções básicas de segurança, de afeto, de apego, de amor. Porque isso também é uma forma de proteção, né? Isso é fortalecendo a resiliência dela e da família. Tá? Então, vocês devem ter percebido lá esse mapa dos 5 campos. Esse mapa dos 5 campos é uma estratégia, um instrumento, na verdade. Eu não uso muito porque, assim, ele na verdade, ele não foi criado no Brasil, então, assim, eu acho ele meio confuso, podemos dizer, mas ele dá para usar tranquilamente. Eu só não tenho muito costume. Eu vou mostrar para vocês depois qual eu uso, que inclusive foi o mesmo que fiz. Mas ele super funciona, ele super dá certo, que inclusive como terapeuta familiar, enfim, como um terapeuta em si, como uma pessoa que deve ter essa noção de rede de apoio, vocês precisam entender esse mapa dos 5 campos, né? Porque basicamente a pessoa tem em sua forma geral esses 5 campos de interação, né? Então aí a gente vai entender como que a pessoa percebe e recebe esses apoios. Então, como que funciona? O que mais se aproxima do centro aí, né, dessa bolinha do meio, são as interações mais significativas, podemos dizer. São as interações, as relações mais íntimas. Então, essas duas primeiras essas duas primeiras linhas, né, que está mais próxima do centro, são mais significativas. Então, podemos dizer... Ah, alguém mandou aqui mais cedo. Tá dando certo, gente? Tô falando mais devagar. Então, essas duas linhas mais próximas do centro são as mais significativas para o indivíduo. Então, vamos pensar. Primeiro, nessa família aí. Quem são os indivíduos, né? Quem são os membros da família que tem mais intimidade com você, que está mais próxima do centro? Então, é de baixo para cima essas interações, tá? Essas interações mais significativas. Então, as duas primeiras relações, essas duas primeiras linhas, né, as mais próximas do centro, são a que tem um vínculo maior com vocês. A terceira e a quarta aí, são 1, 2, 3, 4, são 5, né? A terceira e a quarta são um pouco mais distantes, são meio medianas ali, né? São pessoas que têm menores vínculos com vocês. E essa última são pessoas que têm contatos insatisfatórios, que a relação de vocês não são tão boas. E por que a gente tem que observar isso? Porque a gente tem que entender essas relações. Não basta só falar assim, quais são os seus apoios familiares, parentes, contatos formais, amigos, escola. Não adianta. Por isso que eu coloquei essas duas questões aqui, ó. Para a gente entender esse mapa de apoio, a gente tem que entender, além dessas pessoas, entender quais dessas pessoas que você citou nesse mapa você realmente pode contar. Porque vocês lembram, né, da rede social lá, que nem todo mundo a gente pode contar. Então, a rede de apoio ela é mais restrita do que uma rede social, né?
Então, a gente tem que entender quais dessas pessoas você pode contar. Porque, mais uma vez, não adianta só receber. Tem que perceber quais são suas visões em relação a essas pessoas, em relação ao seu apoio. Então, e que tipo de apoio essa pessoa lhe dá? Porque não adianta só você perceber e receber esse apoio desse indivíduo específico da família. Você precisa saber que tipo de apoio ele dá. Ah, meu pai me dá mais apoio financeiro, minha mãe me dá mais apoio afetivo. É claro que não é sempre assim, tá, gente? Isso aqui é um exemplo muito grosseiramente falando. Minha irmã me dá apoio moral, a minha tia me dá apoio assim, a minha prima me dá apoio assim, e a minha assim, e meu cachorro me dá apoio assim. Você entendeu? Que tipo de apoio cada pessoa te dá? Por que eu tô falando isso? Porque eu quero uma atividade para agora. Quero que vocês façam esse mapa de vocês, tá? Deixa eu passar para a próxima. Preciso que vocês entendam esse mapa dos 5 campos, ok? Deixa eu tentar abrir aqui maior. Então, quais são as principais demandas? As principais demandas, eu botei principais assim que, na verdade, todo mundo precisa saber sua rede de apoio, né? Todo indivíduo precisa ter uma rede de apoio e percebê-la. A questão é que tem questões, tem quesitos, tem, na verdade, demandas mais específicas que essa rede de apoio tem que ser mais óbvias, tem que ser mais significativa, tá? Então, em questão de criança e adolescente, a gente falou muito sobre qualidade, não quantidade. Vocês lembram mais uma vez da rede social, né? Vocês não vão contar com todo mundo. Só que no caso de criança e adolescente, que na verdade eles precisam de um apoio mais intenso, é claro que a gente vai observar também a qualidade, mas vamos também observar a quantidade de pessoas que essa criança e essa adolescente tem como apoio, tá? Temos que observar o máximo de apoio que essa criança tem, para aí a gente conseguir, sei lá, delimitar melhor em caso, né, mais preventivo, em caso de apoio, né, mais afetivo e tudo mais. Só que é muito importante a gente ter uma rede de apoio já estabelecida em caso de criança e adolescente, tá? E em caso de relacionamento abusivo, por quê? Porque, geralmente, essas pessoas que então estão em relação abusiva, nem sempre quer dizer violência, tá, gente? Assim, violência física que eu falo. Essa pessoa, ela tá muito desamparada, ela tá muito fragilizada, né? Tá muito vulnerável. Então, a gente precisa o quê? Saber desse apoio que ela tem e ela precisa perceber esse apoio para falar assim, olha, eu consigo sair dessa relação abusiva porque eu tenho apoio para isso. Dificilmente uma pessoa sai de uma relação abusiva sem ter ninguém. Se ela achar que ela não recebe apoio de ninguém, que ela não tem apoio de ninguém, se ela achar que o único apoio dela é, por exemplo, lá o namorado, o marido, ela não vai sair daquela relação abusiva. Você entende? Se ela vê como aquela única fonte de apoio, é aquela pessoa abusiva, inclusive. Então dá até pra gente interpretar outras questões aí. Se essa pessoa, ela vê o marido abusivo, o marido é um exemplo, tá? O namorado abusivo como um apoio, como foi estabelecido, então, essas noções de apoio lá nas relações primárias dela, né? A gente já pode pensar. Como foi estabelecida essa noção de apoio lá? Gente, muitas das vezes as pessoas que estão em relações abusivas, ou a família foi abusiva, na verdade, né? Assim, o pai dela, em sua grande maioria, ou foi abusivo com sua mãe, ou anterior mesmo a esse relacionamento atual dela, ela já teve outros relacionamentos abusivos. Então, para ela, assim, é um padrão de funcionamento que ela só tá repetindo ali. Nem ela sabe, às vezes, tem essa visão, né? Esse mapa mental da vida dela, que ela percebe que ela tá apenas repetindo alguns padrões familiares, que ela tá apenas repetindo, né? Repetindo aquilo que ela internalizou lá atrás nas origens dela. Então, por isso que a gente tem que ter essa rede de apoio. Violência doméstica e intrafamiliar, mesma questão, né?
E que nem sempre uma relação abusiva, ela é uma violência doméstica, tá? A gente não pode ter isso aí como a mesma coisa. E pessoas com ideação suicida também, ou que já tentaram suicídio, precisa ter uma rede de apoio super estabelecida, né? Essa pessoa nunca pode ficar amparada e ou achar que está amparada, porque muitas das vezes essas pessoas pensam em suicídio porque ela acha o quê? Que não tem opção nenhuma na vida, que ela acha que não tem ninguém, que ela acha que não tem apoio, né? Deixa eu conferir que esse negócio ainda tá gravando, porque não dá pra confiar nesse negócio não. Parece que tá. E aí, deixa eu abrir de novo. E aí, né, pessoas com depressão também, que muitas das vezes essas pessoas com depressão, muita gente já tentou muita coisa com ela, então às vezes essas pessoas são deixadas de lado, né? E muitas das vezes também é tido como drama, ai meu Deus, tá triste de novo, né? A gente sabe como é que esses estereótipos em questão das pessoas que têm depressão, como é grande. Então a gente precisa ter uma rede de apoio bem estabelecida dessas pessoas. Tá ok? Tá claro aí? E essa aqui é um planner que eu fiz sobre a rede de apoio que eu uso para relacionamento abusivo, que é a demanda que eu mais atendo hoje. Nossa, 99% das mulheres que eu atendo hoje são sobre demanda de relacionamento abusivo. Então, essa é a rede de apoio que. Esse é o plano que eu passo para elas estabelecerem a rede de apoio delas. Esse plano, né, essa rede de apoio, ela pode ser estabelecida tanto junto com a terapeuta em sessão mesmo, ou quanto, né, passado para casa. Tipo assim, olha, toma aqui, já que a gente explicou sobre rede de apoio, sobre você ter uma rede de apoio e sobre a importância dela, coloque aqui no papel quais são as pessoas que você percebe como sua rede de apoio. Vamos, por exemplo, pensar que essa pessoa voltou com essa folha em branco. Tipo, eu não tenho ninguém de apoio. Já é uma coisa da gente investigar. Por que você acha que você não tem ninguém? Eu não sou um apoio para você? Coloca aí, terapeuta. Eu sou um tipo de apoio para você, né? Quem é sua amiga? Aquela amiga lá, você lembra? Aquela amiga que você contou que estava passando por uma situação difícil? Qual é o nome dela? Coloca ela aqui, ó. Ela também é sua rede de apoio. Gente, quando as pessoas estão muito fragilizadas, com a autoestima muito baixa, quando ela está principalmente muito abusada e violentada, ela não tem essa percepção positiva das relações dela. Dificilmente ela tem essa percepção, né, assim, favorável das relações dela. Então, ela tá muitas vezes com muito medo ou muito fragilizada mesmo. Então, a gente precisa muitas das vezes guiar o caminho para elas poderem, enfim, conseguir autonomia para elas mesmas guiar. Então, a rede de apoio é nesse sentido. Não é para a pessoa viver dependente de ninguém, não. Muito pelo contrário. Lembre-se, ninguém vive isolado no mundo, vivemos em sociedade, né? Todos nós temos um sistema, somos um sistema. E para ser um sistema, a gente se comunica, a gente interage com os outros sistemas, né? Com as outras pessoas e tudo mais. Dessa forma, ninguém vive isolado, gente, ninguém vive sozinho. Todo mundo precisa de apoio. Isso não quer dizer necessariamente que é um apoio de dependência, mas todo mundo precisa se nutrir de boas relações para a gente conseguir perceber as coisas melhores, para a gente conseguir viver melhor, né? Para a gente conseguir ter um autoconceito sobre nós mesmos mais positivo do que aquilo que a gente acreditou que é, tá bom? Eu acho que acabou. Primeiro, eu quero que vocês. Eu vou parar a apresentação aqui, para ficar, acho que melhor. Primeiro, eu quero que vocês tirem dúvidas sobre rede de apoio, sobre o que vocês acham que é, sobre o que vocês acham que não é, ou que não entenderam, porque eu vou dar meia hora para vocês aí construírem a rede de apoio de vocês. E aí?
existe a possibilidade de o paciente não querer caracterizar nada da rede de apoio, mesmo você direcionando que você também faz parte da rede de apoio? Sim, tem. Inclusive, essa rede de E apoio. esse espaço travado? Como? Esse espaço de quê? Da rede de apoio acabar ficando vazio? Sim. Não é correto não aceitar esse lugar, mas se ele não quiser de forma alguma se ligar a ninguém enquanto rede de apoio. Uhum. Ó, isso pode acontecer principalmente em pessoas com depressão, porque geralmente essas pessoas elas estão assim num ambiente tão negativado, com aquela visão ali tão negativa que ela pode internalizar fielmente, principalmente se ela tiver uma crença muito rígida de que ela não tem apoio, de que realmente talvez esse apoio dela não foi construído, então ela pode ficar bem rígida naquela ideia, naquele modelo de que ela não tem apoio nenhum. Por isso, assim, que essa rede de apoio você não vai entregar numa primeira sessão. Por quê? Porque você nem construiu o vínculo direito com aquela pessoa. Quando você construir vínculo, quando você entender que, assim, olha, ela tá preparada, né? Sabe? Você tem que sentir como terapeuta, não é chegar lá assim, olha, toma aqui, preenche, vá lá, pense na sua rede de apoio. Então, isso precisa estar muito estabelecido. Então, se você for entregar isso para ela, vamos supor que ela volte com a folhinha vazia, e depois que você mostrar, olha, eu como terapeuta, eu sou também sua rede de apoio, e ela fala assim, não, eu não vejo isso não. Então, assim, seu vínculo com essa paciente tá muito, muito fragilizado. Ela nem te enxerga como rede de apoio. Como é que você quer mostrar para ela o resto, você entendeu? Então, por isso que a gente precisa ter um vínculo muito legal, muito forte com essas pessoas, para que ela entenda pelo menos o mínimo. Se ela voltar com essa folha em branco, você começa a explicar, olha, eu sou uma rede de apoio para você, sabe por quê? Porque eu tô aqui tentando te ajudar, a gente, né? Nós duas, como participação em conjunto, nós vamos procurar soluções melhores para você. Porque, né, tudo tem jeito. Só pelo fato de você já ter vindo para a terapia, isso já é um apoio para você. Olha que legal. Isso já é uma coisa positiva que você já fez por você, né? Então, você tem que mostrar possibilidades para essa pessoa. Por mais, talvez, que ela seja um pouco rígida em relação a isso, a rede de apoio não é algo que você joga ali na primeira sessão. A primeira sessão ainda, né? Primeira, segunda, você ainda tá ali construindo um vínculo, né? Você ainda tá conhecendo a pessoa. Então, a partir do momento que você já conhece essa pessoa, que inclusive, possivelmente, você já sabe a rede de apoio dela, mas você quer que você quer dar autonomia para essa pessoa descobrir sozinha, entende? Por isso que se ela voltar em branco, você pode falar assim, olha, mas você lembra daquela prima que você falou pra mim? Que você gosta muito dela, você lembra disso? Ah, eu lembro. Olha, ela é um rede de apoio muito legal pra você. O que você acha sobre ela? Ai, eu não sei. Eu mando mensagem, ela não responde, mas vamos entender então. Que horas que você manda mensagem que ela não responde? Ah, um dia lá que eu mandei mensagem, ela não respondeu. Mas talvez naquele dia ela estava ocupada. Você já parou pra pensar nisso? Que todo mundo tem uma vida, né? Você também tem uma vida, ela também tem uma vida. Ela não precisa estar disponível para você o tempo todo, mas ela é uma rede de apoio bem legal para você. Olha que legal. Podemos colocar aqui sua prima. Se ela não for uma rede de apoio para você, a gente pode tirar depois, pode ser? Então, assim, é uma coisa ali que você vai flexibilizando com a pessoa. Ela pode estar muito rígida, mas você fala assim: olha, tá bom, a gente vai colocar aqui, mas se não for, a gente vai tirar, né? Inclusive, a rede de apoio, ela é construída. Sua rede de apoio hoje pode não ser a de amanhã, né? Vamos supor que você está sendo assistida pelo CAPS. O CAPS hoje é sua rede de apoio. Aí vamos supor que você desenvolveu e tudo mais, você já está tomando suas medicações, né? Você sabe que o CAPS é em relação à rede de saúde mental mesmo, né? Pessoas que têm transtornos mentais e tudo mais. Então, vamos supor que você já está tomando sua medicação, você já está fazendo terapia, e necessariamente você não precisa ter tanto esse contato íntimo com o CAPS. Mas aí o CAPS ontem era a sua rede de apoio, hoje já não é mais. E tá tudo bem, né? Tá muito legal, inclusive, né? Então, a rede de apoio, ela pode oscilar, pode ser hoje uma coisa, amanhã pode não ser. Porém, a questão principal é, quais são os conceitos de apoio que aquele indivíduo tem? Então, quer dizer assim, que nesse caso específico que eu dei um exemplo, né, da prima. Então, quer dizer que para ter apoio para ela, a prima, eu tô bem com a câmera desligada.
Então, para ter esse apoio para ela, deixa eu parar a apresentação. Para ter esse apoio, a prima tem que estar o tempo todo disponível, então quer dizer que apoio para você é isso? Gente, ninguém vai estar disponível para você 24 horas por dia, não. E tá tudo bem, todo mundo tem uma vida, né? Além da sua amizade, além, sei lá, entendeu? Então, é o indivíduo perceber que o apoio dele pode ser, sim, muito bom, mas necessariamente a pessoa não precisa estar ali disponível o tempo todo para ser um apoio para ela, né? E às vezes esse apoio, ele pode estar onde a gente menos imagina. Por isso que a gente precisa ter algumas sessões antes, já que a gente está falando de sessão, né? Por isso que a gente tem que ter algumas sessões antes para a gente entender o geral das interações daquele indivíduo. A gente já precisa ter hipóteses levantadas sobre quem é o apoio daquele indivíduo. Porque caso ele volte e fale, eu não tenho apoio nenhum, você fala, você lembra daquela pessoa? Você lembra daquilo que você me falou? Ah, eu lembro. Pois é, aquilo ali é um apoio ótimo para você. Ah, mas eu não acho que aquilo ali é um apoio. Mas por que você não acha? Então a gente vai começar ali a desconstruir. Você entende? Por que ele não acha que aquilo ali é um apoio, sendo que a pessoa está sempre ali ajudando ele? Né? Ficou claro? Ficou. Mais alguém? Não? Então, eu vou dar aí meia hora para vocês, se bem que eu acho que vou dar menos, não é possível que vocês vão demorar tanto. Vocês acham que meia hora consegue? 20 minutos? Vocês fazem essa rede de apoio de vocês? O mapa dos 5 campos de vocês, viu? Todo mundo entendeu? Ai, gente, me Tá tranquilo, eu acho que meia hora, 20 minutos é suficiente, na minha perspectiva. 20, né? Também acho. 20 minutinhos aí, 9h40, tá? Eu vou querer saber quem são a rede de apoio de vocês, como que vocês fizeram esse mapa dos 5 campos. Tudo bem? Vão dando ok aqui no chat quem já terminou. Vou até deixar a mensagem aqui. É para falar ou para mandar? Terminar. Pode falar. Faz lá o mapa. E avisa aqui. Professora? Sim. Oi, professora. Oi, quem é? Ah, Valdirene. Essa é para a gente fazer uma rede de apoio. Eu estou entendendo como é que é para fazer. Então, sabe o mapa dos 5 pontos lá, dos 5 campos? As bolinhas, os círculos. Que tem família, escola. Eu quero que vocês façam a de vocês. Vocês entenderam como é que funciona? Quanto mais aproxima do centro, mais íntimas são essas relações. Ou seja, lá tem 5 linhazinhas, que tá bem assim, ó, o ciclo, né? Grande, grande, vem, vem. Então, as 2 primeiras são relações mais íntimas, né? Tipo assim, não sei quem é que você vê lá na sua família. Família é só um exemplo, gente. Deixa eu até voltar aqui para eu. Ó, tem família, contatos formais, parentes, amigos e escola. No caso, escola, vocês, né? Como estão na faculdade, vocês veem faculdade. Ok? As 2 primeiras são pessoas mais significativas, com mais vínculos. As duas, né? As 2 do meio são com menos vínculo. E a última são pessoas que vocês veem como insatisfatório. Não tem como você colocar a imagem de novo aí, não? Calma aí.
professora, tem que preencher os 5 círculos de todos? Exatamente. De escola, parente, amigo, família. Deixa eu botar de novo aqui. Coloca de novo esse quadro aí que eu não. Muito... A internet tá muito ruim aqui. Toda hora tá travando. Deixa eu colocar aqui.